Extermínio programado da população negra. Que se apedaram do marginalzinho preso. A periferia precisa de voz. Palavra Cruzada. Em Semana de Copa do Mundo, o programa Palavra Cruzada discute o racismo no futebol. A gente conversa hoje com o jornalista e mestre em Educação Física, Alexandre Rosa, o ex-árbitro de futebol, hoje comentarista da rede RBS de Porto Alegre, Márcio Chagas, e do Rio de Janeiro, professor universitário e pesquisador, Carlos Alberto Figueiredo da Silva. Eu sou Neumísia Silvestre e você está ouvindo a Rádio Juventude. Palavra Cruzada. O Alexandre Rosa é autor do livro Esporte e Sociedade, Ações Socioculturais para a Cidadania. Ele atuou na Secretaria de Esporte, Lazer e Recreação, daqui do município de São Paulo. Alexandre, conta um pouquinho sobre o seu trabalho com esporte. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. É um imenso prazer poder retornar aqui à Rádio Juventude, projeto significativo, uma web rádio que tem conseguido se manter como um projeto de comunicação, de debate de questões que dizem interesse à juventude especialmente, né? Meu nome é Alexandre Machado Rosa, eu sou mestre em Educação Física, e meus estudos, minhas pesquisas sempre tiveram um forte pé no futebol, né? Eu sempre venho ao longo da minha vida e da minha história pesquisando futebol. E, evidentemente, o tema racismo é um tema muito presente no futebol, né? Alexandre, com base também no teu trabalho, da tua trajetória, enfim, do que você acompanha sobre futebol, você acha que existe racismo, especialmente no futebol? Hoje, em função das TVs acompanharem aí praticamente todos os jogos, os campeonatos no mundo, você tem emissoras de TV transmitindo, a questão do racismo ela ficou mais explicitada, né? As práticas racistas, o comportamento racista, especialmente da torcida, eventualmente dentro de campo, de próprios jogadores tentando desqualificar outros atletas pelo fato deles serem negros, etc, etc, etc. Mas se a gente pensar o futebol, na sua história, na sua gênese, na sua origem, a gente vai ver que o racismo e o futebol sempre andaram juntos, né? E no Brasil não é diferente. Se você pegar a origem aí do futebol na Inglaterra, que é quem organizou o futebol da maneira como nós o conhecemos hoje, ele surgiu ali como um esporte aristocrático, quer dizer, o esporte moderno nascido na Inglaterra, ele tem um forte apelo aristocrático de valores burgueses para a sociedade capitalista, em desenvolvimento, a sociedade industrial, enfim. Então, a proibição da participação de classes não aristocráticas ou de pessoas, de trabalhadores no futebol, ela sempre foi uma questão polêmica. Vamos pegar, por exemplo, a profissionalização do futebol. Na Inglaterra, por volta de 1875, se deu a profissionalização do futebol na Inglaterra, não porque chegaram à conclusão de que tinha que profissionalizar o futebol para pagar salários, aquela coisa toda, mas porque para impedir que os operários abandonassem as linhas de produção para irem tanto jogar quanto assistirem as partidas de futebol. Então profissionalizaram o futebol justamente para poder ordenar ou organizar as torcidas, a participação de atletas, de jogadores e de espectadores, né? O futebol como diria o Hobsbawm, a menina dos olhos do esporte moderno, é a modalidade que mais se destacou, e o racismo sempre esteve presente desde as origens do futebol moderno, né? No Brasil, se a gente comparar, por exemplo, com a Argentina, Uruguai, aqui, países sul-americanos, a gente vai perceber o seguinte: o futebol no Brasil ele é tardio em relação a Uruguai e Argentina, que tem clubes centenários já há muito tempo, como o Nacional, o Peñarol, né? O Boca Juniors, River Plate, Independiente da Argentina, Arsenal, clubes, enfim, que são muito mais antigos em relação aos clubes tradicionais, clubes de futebol no Brasil. A gente pensar que o clube mais antigo é a Ponte Preta, né? É de 1900, a gente vai ver um pouco mais de 100 anos, 114 anos de existência.
E assim, o futebol tardiamente se desenvolveu no Brasil em relação aos outros países daqui do continente sul-americano, mas o que sempre pautou o desenvolvimento do futebol no Brasil no primeiro momento foi a participação ou não participação dos negros na prática do futebol, né? Então assim, o racismo sempre existiu no futebol brasileiro. Isso foi sendo superado, isso foi sendo a permissão, melhor dizendo, da participação de negros no futebol foi se dando paulatinamente e não foi tranquila essa permissão para que os negros pudessem jogar futebol. No Rio de Janeiro nós temos aí, por exemplo, o Bangu, né? Bangu Atlético Clube, que é um clube que nasceu, que tem origem inglesa, aí na tecelagem, lá em Bangu mesmo, já tinha atletas, jogadores de futebol negro que participavam do clube. Mas o clube que foi o primeiro clube a ser campeão, tendo negros jogando na sua equipe, foi o Clube de Regatas Vasco da Gama do Rio de Janeiro, que em 1923 se sagrou campeão carioca. No ano de estreia na elite do futebol do Rio de Janeiro, né? Os clubes tradicionais não gostaram muito, né? Então, por exemplo, o Botafogo, o Flamengo, o Fluminense abandonaram a Liga Metropolitana de Esportes Terrestres, né? E fundaram uma Associação Metropolitana de Esportes Atléticos justamente para impedir que o Vasco da Gama, que tinha atletas negros, continuassem a manchar o esporte tão nobre, o esporte bretão, o futebol, né? Então assim, desde os primórdios, particularmente no Brasil, o futebol sempre teve uma luta intensa contra a questão do racismo, né? A profissionalização aqui ocorreu também tardiamente em relação aos países sul-americanos e a outros países europeus. A profissionalização é de 1933, né? Já ali na era Vargas, né? Já com a ditadura do Estado Novo sendo ali construída, né? As questões do Estado, enfim, né? Alexandre, e o que você pensa a respeito desse recente ocorrido aí no futebol brasileiro, por conta do Daniel Alves ter comido uma banana em campo, dessa campanha proposta pelo Neymar do Somos Todos Macacos? Esses episódios recentes, por exemplo, como atirar banana, né, no campo, e depois a campanha que foi lançada ali pelos marqueteiros, né, o pessoal de propaganda querendo dizer que somos todos macacos, etc, etc, etc. Isso é uma tremenda de uma coisa perigosa, no meu entender, né? Porque, por exemplo, o professor Joel Rufino, né, que é um historiador importante da questão racialista no Brasil, ele diz que, por exemplo, a FIFA nunca fez nada efetivamente para combater o racismo, né? E o racismo continua. A gente vê episódios quase que cotidianos aí, né? Isso que começou ali na Europa e já se espalhou pelo planeta, né? Então a gente vê aqui, por exemplo, recentemente, um jogo de Libertadores, o Cruzeiro foi jogar aqui não me recordo o país ao certo, se era Bolívia ou Colômbia, não me recordo bem ao certo onde é que foi, mas que o público nas arquibancadas fazendo o som de macaco toda vez que o Tinga, o jogador negro do Cruzeiro, pegava na bola, né? Então assim, virou uma certa moda atitude racista durante os jogos de primeira divisão, de segunda divisão, enfim, mas jogos importantes, isso tudo televisionado, ao vivo, né? Então, assim, a questão do racismo, ela está presente no futebol, pasmem aí os ouvintes, em pleno século XXI. Quer dizer, então, se a gente pegar a história do futebol, desde 1865, mais ou menos, até 2014, lá se vão mais de 100 anos, quase 150 anos aí, o racismo continua perturbando a vida dos atletas negros, particularmente, né? Então, assim, só recordando aqui, esse episódio do Cruzeiro ocorreu no Peru, né? Um jogo no Peru, que é um país, inclusive, que tem muitos atletas negros. Quer dizer,
O Guerreiro aqui, Paulo Guerreiro, que joga no Corinthians, não é branco, né? E o maior jogador da história do futebol peruano, o Cubides, era negro. Então, assim, pra gente ver até que ponto vai o racismo, até uma certa... os próprios negros, né, um país com forte presença de negros como é o Peru, adotando uma postura racista nos estádios de futebol, sem perceber a própria constituição, a miscigenação que ocorre não só no seu país, mas nos gramados de futebol peruanos também, né? Como é que o futebol poderia se tornar um esporte de estímulo e combate à violência juvenil? O combate ao racismo, eu penso, ele é reflexo do racismo na sociedade. Quer dizer, o futebol, as pessoas às vezes tentam separar o futebol da sociedade como se ele fosse algo apartado do mundo real, mas ele não é, né? As relações sociais se dão em todos os campos da sociedade, inclusive no futebol. E a sociedade brasileira, por exemplo, é uma sociedade racista. A sociedade brasileira construiu aqui, aí, durante o século XX principalmente, uma falsa ideia de uma democracia racial, né? Inclusive essas teses falando de democracia racial se ancoraram aí nos trabalhos do Gilberto Freire, né, que em momento algum, por exemplo, vai falar de democracia racial nos seus trabalhos, tal, mas se ancoraram nessa ideia da miscigenação, de um país de democracia, que não tem racismo. Mas assim, vamos pegar o próprio exemplo do futebol. Quantos treinadores negros a gente conhece, né? Recentemente, o Fla-Flu, que é um dos jogos tradicionalmente mais antigos do Brasil, foi a primeira vez na história de mais de 100 anos de existência, tanto de Fluminense quanto de Flamengo, que se viu nos bancos das duas equipes 2 treinadores negros, né? Então, assim, com jogadores, com centenas de atletas negros que vestiram as camisas desses 2 clubes, apesar de o Fluminense ser um dos clubes que essa questão do racismo mais está presente na história dele, né? A ideia do pó de arroz, inclusive, nasceu ali do Fluminense porque os atletas não brancos usavam pó de arroz para ficarem claros, né? Aparentemente claros dentro do campo, né? Usavam gomalina para esticar o cabelo e passavam pó de arroz no rosto para parecerem brancos, né? Truque esse que rapidamente, quando começavam as partidas, ia por terra, porque o suor começava a lavar o pó de arroz, e aí até hoje o Fluminense carrega a pecha de time pó de arroz, né? Então a gente vai vendo como é que o racismo está muito presente. Quer dizer, o Brasil é um país que a presença, por exemplo, dos negros nas universidades, nos postos de comando das grandes instituições ou empresas, enfim, é quase raro, muito raro que a gente consiga ver os negros disputando postos em pé de igualdade. Então, assim, a democracia no futebol, ela tem um limite, né, que é o limite do campo. Os atletas foram permitidos o acesso ao campo de jogo como atletas, mas, por exemplo, se a gente pegar o Mário Filho relatando a história do negro no futebol brasileiro, vai recordar que no Fluminense, próprio Fluminense, por exemplo, a divisão do clube social, né, do futebol foram apartados justamente porque a entrada dos negros, aquilo não era visto com bons olhos. Então eles entravam pelo fundo, até hoje nas Laranjeiras se entra pelo fundo do clube os atletas de futebol para não se misturarem com os sócios do clube, né? Então essa questão do racismo, ela é um desafio, especialmente o racismo institucional, ele é um desafio que está posto para a sociedade brasileira. Quer dizer, são os negros, aí por exemplo, se a gente pegar dados da juventude, 70% dos casos de mortalidade juvenil no Brasil, e aí jovens de 15 a 29 anos,
são mortos de forma violenta, com armas de fogo, ou em acidente de carro. E se a gente pegar esses que morrem por arma de fogo, são executados, o maior percentual deles se dá jovens negros, nas periferias, quer dizer, são assassinados, são mortos pela polícia. Então, assim, o racismo institucional, ele é muito forte no Brasil, né? E os jovens, negros principalmente, são as maiores vítimas, são as vítimas preferenciais da violência institucional no Brasil, né? Isso são dados estatísticos assustadores. A juventude negra vem sendo exterminada há décadas e décadas no nosso país. Alexandre, e o que você pensa a respeito do Plano Juventude Viva, criado pelo governo federal como forma de combate à violência, à mortalidade desse jovem negro e periférico? Felizmente, o governo atual tem tomado medidas. Então, o programa Juventude Viva, por exemplo, ele é uma ação que tenta dar resposta a essa realidade dura, essa realidade muito cruel contra os jovens negros nesse país, né? Então, o futebol nada mais é do que a mimetização dessas relações racialistas no Brasil, que são muito fortes, né? E quem é negro sabe perfeitamente o que eu estou falando, sobre o que eu estou falando, né? Quer dizer, se você vê um carro com jovens negros ou pessoas negras, provavelmente ele vai ser parado pela polícia, né? Que vai querer humilhar, que vai querer muitas vezes agir com violência e truculência contra essas pessoas, sem ter nenhuma acusação prévia. Mas enfim, né? O Plano Juventude Viva, criado pelo governo, eu volto a dizer, eu acho que até demorou para ser feito, né? Mas as estatísticas estavam muito alarmantes, né? A gente pegar Alagoas, por exemplo, que é o local que concentra a maior violência contra jovens, né? Você vai ver que os negros são assassinados diariamente, quer dizer, jovens de 15 a 29 anos ali morrem de forma bárbara, né? Então, essa ação do governo ela é extremamente importante e extremamente necessária, principalmente, né?
Palavra cruzada. Olá, você está ouvindo Palavra Cruzada direto da Rádio Juventude. Aqui é a Camila Andréa, hoje eu estou com Carlos Alberto Figueiredo da Silva. Carlos, você poderia falar um pouquinho a respeito do seu trabalho sobre racismo no futebol? Eu trabalho no Rio de Janeiro como professor universitário e também como pesquisador. Essa temática do racismo, e principalmente o racismo do futebol, comecei a me envolver com isso nos anos 90, por ocasião do meu doutorado, que exatamente desenvolvi um trabalho com essas questões ligadas ao racismo no futebol. Naquela época, em 1998, eu publiquei um primeiro trabalho no Congresso Internacional de História sobre os episódios das derrotas do Brasil nas Copas do Mundo. Eu focalizei isso e busquei analisar aquele fenômeno do bode expiatório, né? Em toda derrota alguém acaba sendo culpabilizado, né? Na expressão popular, né? Pagando o pato. E me interessou analisar essa figura, ou essas figuras que acabavam sendo responsáveis, né? E aí eu focalizei a mídia, eu focalizei os jornais impressos e busquei, a partir das metáforas que eram colocadas após as derrotas, qual era o sentido, né, dessa metáfora. E fizemos algumas correlações e encontramos uma tendência de metáforas desclassificatórias, né, para os jogadores negros. E as metáforas para os jogadores brancos, quando eles eram, vamos dizer assim, aqueles que acabavam sendo responsabilizados pelo fracasso, focalizavam mais o atleta, né, o jogador, mas não o ser humano. No caso dos negros, as metáforas elas eram pejorativas e acabavam ofendendo profundamente, principalmente quando se utilizavam metáforas tipo do acovardado, do amarelão, né, da falta de coragem. Esse tipo de metáfora foi muito utilizada quando a derrota, quando os jogadores negros eram o foco, né, ou eram responsabilizados pela derrota. A partir desse primeiro trabalho, a linguagem racista no futebol brasileiro, eu desenvolvi a tese de doutorado e, posteriormente, comecei a publicar outros trabalhos. Publiquei também um livro, Racismo no Futebol, e analisei alguns fenômenos que ocorreram. Por exemplo, o fenômeno de 2005 no jogo em São Paulo, no São Paulo e o Quilmes, né, o desábato grafite, aquele episódio em que o jogador argentino foi preso, inclusive. Eu analisei aquele fato, publiquei um trabalho também sobre isso e venho desenvolvendo vários artigos e publicações e orientações, né? Hoje eu oriento também no programa de pós-graduação essa temática, né? Existe racismo no futebol? O racismo existe na sociedade. Se existe na sociedade, né, o futebol ele apresenta uma reflexividade. Ele reflete esse racismo que está aí na sociedade. E, por vezes, até de forma mais contundente, mais explícita, principalmente quando isso ocorre no campo de futebol, porque ali você tem um outro elemento, que é o elemento da competição, né? O elemento da multidão, e aquilo, vamos dizer assim, potencializa, né, uma série de atitudes que talvez em outro contexto elas fossem minimizadas. Então esse racismo, ele por muito tempo, inclusive na época em que eu desenvolvi o trabalho, nesse primeiro trabalho que eu falei anteriormente, da linguagem racista do futebol brasileiro, eu fui muito criticado, porque eu não apresentei evidências concretas. Eu efetivamente não entendi muito bem a crítica de alguns professores e pesquisadores, que evidências concretas eram essas que eles estavam querendo, porque se eu tenho uma metáfora, que é uma metáfora desclassificatória, e fica muito claro que essa metáfora é pejorativa e, de alguma forma, ela se diferencia da metáfora para o jogador branco, que é diferente, que não ataca o atleta, a pessoa, mas ataca o atleta. Então, que evidências eram essas? Eu fui muito criticado. Isso nos anos 90. E hoje nós estamos aí vendo uma série de manifestações racistas nos campos de futebol,
em virtude dessa tensão que existe na sociedade. Há uma grande tensão social que, de alguma forma, quando chega no campo de futebol, essas manifestações acabam tentando atacar aquele que é diferente, aquele grupo que não é o sujeito de poder, né? Aquele grupo que historicamente sempre esteve em desvantagem. Então isso acaba aparecendo de uma forma muito mais explícita hoje, em função desse racismo que existe no futebol. Não é só no futebol que existe o racismo. Na verdade, o racismo existe na sociedade, né? O futebol é uma das áreas onde ele se manifesta de uma forma mais explícita, né? Hoje isso é consenso, mas na época em que eu escrevi o primeiro trabalho, eu fui muito criticado porque as pessoas entendiam que, por exemplo, no caso do futebol, era uma área mole, não era uma área hard, não era uma área dura de racismo, era uma coisa sutil, mas mesmo sendo sutil, é algo muito violento. As críticas que são feitas aos jogadores negros e mestiços são diferentes das dirigidas aos jogadores brancos? Ratifico então o que disse anteriormente. Os meus estudos vêm mostrando, né, que historicamente há uma diferenciação quando se critica um jogador em função de uma derrota. Esse jogador passa a ser o responsável pela derrota, ou ele é culpabilizado pela derrota. Existe uma distinção entre o jogador negro e o jogador branco, e essa metáfora realmente ela é diferenciada. Agora, não é só quando se perde, né? Nós fizemos um outro trabalho também sobre as metáforas das vitórias. Então, existe realmente uma diferenciação dos significados que se atribuem ao comportamento, às atitudes, à performance de jogadores negros e de jogadores brancos. E qual foi o caso que pode ser considerado o primeiro caso de racismo, tanto no Brasil quanto no exterior? Bom, historicamente, os casos de racismo, eu não vou falar do primeiro, né, porque isso é uma coisa muito complicada, complexa de se afirmar. Vou falar dos casos emblemáticos. Então, um caso emblemático no Brasil, né, podemos dizer que foi a criação da Associação Metropolitana de Esportes Atléticos, isso em 1924, em função da vitória do Vasco da Gama no campeonato de 1923, quando o Vasco subiu para a primeira divisão e conseguiu ganhar o campeonato com jogadores negros, com jogadores mestiços, com jogadores portugueses. E essa vitória do Vasco provocou, né, uma reação dos clubes dominantes na época, Flamengo, Botafogo, Fluminense, o América e até mesmo o Bangu, e estimularam esses clubes a criarem uma nova liga, né, que foi essa liga que eu citei, incluindo uma série de regulamentos que excluíam esses jogadores, os 12 jogadores do Vasco da Gama, que haviam vencido o campeonato de 23. O Vasco, então, produz um documento histórico, foi o primeiro documento de repúdio ao racismo. Isso é um fato histórico, é um fato inédito, né? O Vasco produziu um documento, a carta do presidente Prestes, o presidente do Vasco à época, em que esse documento, até hoje você pode obtê-lo no Vasco da Gama, ele está exposto, e existem documentos, existem cópias desse documento em trabalhos, em livros e artigos. No próprio Rio de Janeiro, essa questão do racismo, desde que o futebol chegou ao Brasil, né? O futebol chega ao Brasil como um savoir-faire, um estilo de vida, uma prática da elite, e ali já se encontra a dificuldade do jogador que não pertence a esse grupo de participar das atividades. Existem casos, por exemplo, um caso muito falado do Fluminense, né, do jogador Carlos Alberto, em 1914, né, quando esse jogador vem do América para o Fluminense, era um jogador negro, um jogador mulato, e que ali há muita controvérsia em relação a isso. O fato é que a torcida adversária começou a usar a metáfora pó de arroz, em função do Carlos Alberto passar alguma coisa no rosto. Passava alguma coisa no rosto, que durante o jogo escorria alguma coisa, e a torcida adversária
gritava então essa expressão pó de arroz, que o Fluminense acabou incorporando ao seu patrimônio material. Então hoje o Fluminense ele é conhecido como o time do pó de arroz. Então você vê isso em 1914, foi um episódio racista, né? Através dessa metáfora pó de arroz. E antes disso, né, no Brasil, você tem um bloqueio desses jogadores nas agremiações. Eles começaram a entrar nos times de subúrbio e nos times mais distantes. No Bangu, era uma da fábrica de tecidos dos ingleses, né? Até hoje você tem lá a fábrica, né? O Shopping Bangu. E ali havia também um time de futebol, o time do Bangu. Que, como era muito distante do centro do Rio, alguns jogadores operários acabavam formando, né? Fazendo parte dessa equipe do Bangu. Então, o primeiro jogador negro reconhecido no Brasil é o Francisco Carregal, 1904, o primeiro jogador negro que consegue furar esse bloqueio. Há também um jogador em São Paulo, da Ponte Preta, né, que não está confirmado, mas que também um dos primeiros jogadores negros a participar de uma equipe. E no mundo, vários casos emblemáticos, né? Então você tem um caso emblemático que ocorreu, por exemplo, com o Scratch da Inglaterra, né, o time da Inglaterra, ao não colocar os jogadores negros num vídeo que eles produziram sobre a história do futebol inglês e deixaram de fora 3, 4, 5 grandes jogadores ingleses negros. Não participaram do vídeo, isso foi um escândalo, né? Refizeram esse vídeo incluindo esses jogadores negros que foram ídolos, né, na história do futebol inglês. Então, os casos de racismo, eles vêm se perpetuando, né, durante muito tempo de forma silenciosa e hoje de forma mais explícita. Como é que eu poderia interpretar isso? Há uma grande tensão no mundo, há uma tensão social cada vez maior e o racismo é uma dessas formas de agressividade, de violência, né, de tensão que vamos dizer assim, de alguma forma reflete todo esse contexto que a gente tem vivido. Recentemente, atacaram uma banana no jogador Daniel Alves e ele comeu ela em campo. Depois, o Neymar criou uma campanha chamada Somos Todos Macacos. O que você pensa a respeito? O importante das ações do Daniel Alves e do Neymar é que muita gente mesmo, que de alguma forma passava ao lado disso, não percebia muito bem essa questão do racismo, até entendia que não havia racismo nenhum, né? E nós temos até técnicos, dirigentes, muita gente importante no futebol que acha que não tem racismo, né? Então, eu acho que essa atitude do Daniel Alves e depois o Neymar, com essa ação nas redes sociais, efetivamente fez chegar a questão, ou a reflexão, ou a discussão crítica em ambientes, ou lugares, ou espaços que isso estava passando um pouco despercebido. Então essa foi a grande contribuição do Daniel e do Neymar, e realmente a atitude do Daniel foi assim fantástica. Ele utilizou a linguagem corporal, né? Ele simplesmente pegou a banana, comeu a banana, aquilo foi tão impactante que mexeu nas estruturas e criou uma polêmica fantástica para que essa questão ficasse um pouco mais clara em espaços que entendiam isso como algo normal, natural. Um outro caso de racismo de grande repercussão aconteceu com o ex-árbitro de futebol, hoje comentarista de TV da rede RBS de Porto Alegre, o gaúcho Márcio Chagas da Silva, que falou com exclusividade à Rádio Juventude, direto da Câmara Municipal de São Paulo. O senhor acredita que existe algum nível de racismo no esporte, mesmo a gente podendo verificar essa pluralidade étnica hoje no futebol? Bom, eu sou um pouco radical nesse conceito e vejo o futebol exatamente como um período escravocrata ainda, onde os senhores feudais são os dirigentes
e os jogadores, na sua maioria negros, né, são os escravos, que servem como moeda de troca, né, para beneficiar os senhores feudais em futuras vendas ou futuras transações, trocas por outros atletas. Então, o futebol é a maior representatividade de que o racismo ainda ele é muito evidente no nosso país, né, e ele não remete somente ao esporte, ele é um segmento do que acontece no dia a dia e na sociedade. O senhor foi eleito 4 vezes melhor árbitro gaúcho, porém o senhor não ascendeu para o quadro de árbitros da FIFA. O senhor atribui isso ao quê? Bom, muito em função de falta de apoio também da minha federação e não bancar a possibilidade de eu ser um árbitro internacional. Eu tenho uma parcela também de culpa nisso, porque em uma das oportunidades eu reprovei num teste, né, mas acredito que não tenha sido um fator preponderante nesse sentido, até porque eu tive outras 2 oportunidades, nas outras 2 oportunidades eu passei e não teve uma posição firme na minha federação em bancar. Com certeza eu vejo, né, que eu fui preterido em função da minha etnia, por não representar o estado do Rio Grande do Sul como, na sua essência, ele é dito e visto como se fosse de etnias germânicas e italianas. O senhor acredita que o Estado brasileiro e talvez os movimentos sociais poderiam utilizar o período da Copa do Mundo para evidenciar o problema do racismo e ajudar a combater o racismo não só no futebol, mas em todos os esportes, não só no Brasil como no mundo inteiro? É uma boa ferramenta para se iniciar, quer dizer, fortalecer esse movimento. A gente está aí com um evento mundial, né, no nosso país. Teremos em breve também um outro evento mundial que vai ser a Olimpíadas, e nada melhor do que fatos como esses, né, onde os olhos do mundo estão direcionados para o Brasil, para fazer mobilização de tentar, de uma certa forma, acho que acabar é um sonho, mas tentar minimizar, né, esse distanciamento que se tem do negro com relação aos demais segmentos dentro da sociedade. Com relação a esse último ocorrido dessa campanha do Neymar, enfim, do Somos Todos Macacos, o que você pensa a respeito? Eu acho que foi um movimento que não acrescenta em nada para nós, como negros que lutamos por uma igualdade, não por igualdade, porque a gente tem as nossas diferenças com as outras etnias e nós não queremos ser iguais, nós somos diferentes, nós queremos um respeito igual, somente isso. E alimentar os racistas, esse fato de que somos todos macacos, é fazer com que amanhã, né, eles saiam às ruas e ainda digam que a gente, em público, disse que aceita ser chamado de macaco. E muitas pessoas que postaram fotos comendo bananas eram brancas. Elas não vão sair na rua amanhã e serem chamadas de macaco, até porque elas têm a cor da pele delas que faz com que elas não sejam identificadas como macaco. E eu, como negro, não tenho como fugir disso. E eu, sendo favorável a essa campanha, eu só vou estar dando subsídios para que essas pessoas continuem se manifestando e pensando que eu sou um macaco. Palavra cruzada. Umba para uma, homem
Here, 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 jogador. Here, 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 corocondô. Here, 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 jogador. Here, 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 corocondô. Tererê, 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 homem gol. Tererê, 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 homem gol. Um babaraúma, quero ver você jogar. Um babaraúma, quero ver você marcar. Um babaraúma, quero ver você jogar. Um babaraúma, quero ver você marcar. Arerê, 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 babá. Arerê, 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 babá. Arerê, 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 babá. Arerê, 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 babá. Ponta de lança, africano, quero ver a rede balançar. A galera quer sorrir, a galera quer cantar. A galera tá feliz, ela quer comemorar. Um babaraúma, homem gol. Um babaraúma, homem gol. Um babaraúma, homem gol. Um babaraúma, homem gol. Era meu mano, mas eu, pobre louco no bang, como o bom Deus deu. E de mangue a mangue, pra juntar 10 conto, torto e tonto de fome, foi sempre assim. Nada mais que um jogo, eu sei sim. Aqui, Morumbi, a fé é o que me move. Meu camisa 9 treinou bem, vai jogar Salvador da final. Salve o nosso Natal, cabe citar uma, mas só pro milagre. Um leão com cabeça de barro, sob o assédio do crime sem gostar de ninguém. Meu time é quem me inspira por falta de alguém. Onde como ele estiver, tente se puder. Corajoso no domingo, chuvoso a pé. Só quem é rato de estádio. Sabia no rádio, já dizia, estamos em minoria. Quem achou, quem diria, sonhei com esse dia. São quase 10 anos sem gritar campeão. São Paulo tá vazio, 100 mil, Morumbi, Olímpia. Adversário forte, vai ser tri. Atenção Brasil, atenção, que a bola vem quase sem pretensão. Aos 27, o silêncio que antecede a explosão. Crioulo, rei tem a sorte, vida e morte no clássico sim. Momento mágico pra mim, sofredor. Passe curto pelo meio, medo intermediária alcança o meio esquerdo, vai a linha de fundo. A bola parte rasteira, cruza a pequena área aos pés do nosso herói, o sentido de tudo. Palavra Cruzada. Estamos de volta com o programa Palavra Cruzada. Eu sou a Camila Andrea e continuo a conversar com o professor universitário e pesquisador Carlos Alberto Figueiredo da Silva, do Rio de Janeiro. E o que você pensa a respeito do que aconteceu com o ex-árbitro de futebol, Márcio Chagas, que teve seu carro depredado e encontrou bananas no veículo? Em relação ao árbitro Márcio Chagas, isso é uma questão importantíssima, porque Márcio Chagas, na figura de um árbitro, a figura de um negro numa posição de poder. Então, isso provoca reações racistas assim absurdas. Se nós formos observar de forma análoga o nosso presidente do STF, Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, como se critica, como a mídia, como a sociedade tem uma visão e tem críticas ao Joaquim Barbosa, que se fosse um juiz não negro, efetivamente esse tipo de crítica ela não apareceria. Então, há um racismo, principalmente agressivo, né, um certo ódio, quando o negro ocupa uma posição de poder. Então eu poderia dizer assim, de Moacir Barbosa, o nosso goleiro da Copa de 50, que arcou com este fardo, né, de ser o culpado da derrota, de Moacir Barbosa até Joaquim Barbosa, o nosso presidente do Supremo Tribunal Federal, nós temos ecos. Ecos de quê? Ecos do racismo. Então, o negro numa posição de poder, ele acaba
sendo alvo de ações racistas muito mais violentas. Foi o caso que ocorreu com o árbitro Márcio Chagas. Esse ano o Brasil vai receber a Copa do Mundo. Novos casos de racismo vão continuar surgindo? E o que pode ser feito? Nós precisamos efetivamente entrar no campo jurídico. O que se tem visto é uma incompetência das autoridades, da polícia, de identificar os agressores. E aí acaba se punindo o clube, acaba se punindo o campo. Isso é ridículo. Se você não consegue identificar o agressor e bani-lo do esporte, você vai culpar o clube? Quer dizer, tapar o sol com a peneira no jargão popular. Nós precisamos efetivamente identificar os agressores. É muito fácil culpar uma instituição, culpar um clube, mas o agressor é uma pessoa. É uma pessoa que realizou um ato racista. E essa pessoa que tem que ser punida. E não punir o clube com perda de pontos, ou punir não se jogar mais naquele campo. Porque o clube não tem culpa disso. É uma parcela da torcida, é um grupo de pessoas que tem que ser identificado. Agora, no Brasil você não consegue identificar nem quem entra no estádio, né? Como é que você efetivamente vai identificar o agressor? Você não consegue identificar. E aí você pune, né, uma instituição, uma entidade, porque você não tem competência para identificar o verdadeiro agressor. Você acha que o jovem negro periférico que tem como sonho ser jogador de futebol para melhorar de vida e de status tem consciência do racismo que existe no futebol e que ele também no futuro pode ser alvo desses atos preconceituosos? Bom, o jovem da periferia, né, se ele tem consciência do racismo. Consciência é uma palavra muito complicada, muito complexa, né? Efetivamente, não é só o jovem da periferia. Todos nós, principalmente aqueles que sofrem o preconceito, têm consciência desse preconceito. Isso não pode estar, pode não estar verbalizado, pode não estar organizado de uma forma, vamos dizer assim, didática, explícita no relato dessas pessoas, mas a percepção que existe uma distância, um preconceito, uma distância social dessas pessoas que sofrem as agressões, isso há consciência, né? Eu entendi a pergunta no sentido de que, de alguma forma, o mundo do futebol pode, de certa maneira, vamos dizer, tão glamouroso, vamos dizer assim, esse glamour do futebol, de alguma forma, esse jovem, pensando nesse crescimento social, nesse crescimento, nessa ascensão, ele se deixe, vamos dizer assim, perca um pouco o senso crítico. Não. De alguma forma, ele pode ter essa influência desse glamour, desse ambiente que aparentemente todos são iguais, ou que o futebol vai levá-lo a uma posição na sociedade que ele não vai sofrer o racismo, mas de fato ele tem essa percepção lá no fundo, porque ele com certeza já sofreu o preconceito e ele carrega isso e tenta superar esse preconceito, mas há efetivamente a percepção da discriminação. E o que o governo poderia fazer para tornar o esporte um estímulo para combater a violência juvenil, pensando nesse mesmo jovem de periferia? Eu volto aqui a afirmar, não é apenas o jovem da periferia, né? Todos têm de ter direito ao esporte, isso é um direito constitucional. Todos têm de ter a chance de poder participar, desfrutar desse mundo maravilhoso que é o esporte, não só o futebol. E onde é que isso efetivamente tende a acontecer? Na escola. A escola, ela tem que ter ali, dentro do seu currículo, o espaço para o esporte, a educação física. Mas um direito que é assegurado pela Constituição, ele efetivamente não é colocado em prática. A maioria das escolas não tem nem quadra.
Quando tem a quadra, ou quando tem o campo, ele não apresenta as condições necessárias para a prática esportiva. Quando se tem instalações, por vezes não se tem o professor ou o número de professores adequados para se efetivamente desenvolver um trabalho esportivo. Uma coisa é a educação física, outra coisa é o trabalho esportivo, né? O esporte. Você tem a disciplina de educação física que desenvolve uma série de valores fundamental na formação do jovem, que dentro dessa disciplina você tem o esporte, você não tem só o esporte dentro dessa disciplina, você tem a dança, você tem as lutas, você tem a ginástica, você tem os esportes coletivos, os esportes individuais. E ali tem um caráter de disciplina. Agora, há que se ter também o espaço para o desenvolvimento do esporte, dessa manifestação cultural que tem um conhecimento aprofundado, né? Então, o conhecimento que se adquiriu durante anos e anos e anos, e esse conhecimento é um conhecimento cultural e técnico no basquetebol, no voleibol, no futebol, todos nós temos de ter esse direito de aprender essas atividades, de desenvolver essas técnicas, de desenvolver essa habilidade nesse campo esportivo. Isso é um direito constitucional que não é atendido no Brasil. E por que, mesmo diante de tantos relatos de preconceito, o futebol continua sendo um sonho para o jovem da periferia? Diante de tantos relatos de preconceito, é o sonho, né? O futebol é um sonho, não só do jovem da periferia, mas de todo jovem, é o esporte nacional. Todos, a maioria de nós, de alguma forma, foi seduzido pelo futebol na infância. Foi para a rua jogar a sua pelada, para o campo, na escola. De alguma forma, o futebol, ele faz parte da nossa identidade. Então, todos temos esse sonho. E o futebol é um campo de ascensão social. É um campo onde o profissional dessa área tem um salário muito acima da média de outras profissões. Então, é um campo que atrai o jovem, né? Não só da periferia, mas o jovem brasileiro. Ele enxerga no futebol uma possibilidade de trabalho, uma possibilidade de ascensão, de algo que o seduz profundamente, que o motiva a crescer. Então, é um campo profissional, é um campo de vida, um campo de crescimento como pessoa também. Em setembro do ano passado foi criado o Plano Juventude Viva, que combate a violência e o genocídio da população jovem, negra e periférica. O que você pensa a respeito? Em relação a esse plano, eu tenho consciência da importância desse plano e da importância de várias ações que o governo federal tem realizado nesse campo. Apoio veementemente esse tipo de ação. Entretanto, o meu posicionamento é em relação à escola. A escola no Brasil, principalmente a educação básica, ela precisa retomar o seu caminho, ela precisa efetivamente propiciar à sociedade brasileira a sua libertação, a sua ascensão e a sua preparação para um mundo em transformação. E esse mundo em transformação não está sendo objeto de políticas para a escola. A escola continua no segundo plano. Todas essas ações que envolvem, por exemplo, o campo do esporte, tem de ter na escola o seu campo principal. Então não adianta criarmos uma série de políticas, uma série de projetos, se a escola não recebe a atenção que deveria receber do nosso governo. Esse é o ponto que eu gostaria de destacar e elogio todas essas ações, todos esses projetos que buscam o equilíbrio, buscam diminuir essa desigualdade e buscam criar no cidadão um espaço de reflexão para que ele supere as condições de desigualdade, de preconceito que a sociedade está vivendo. Criar um espaço de reflexão
promove um grupo muito mais consciente e forte da sua força em relação aos princípios de democracia e de igualdade. E isso nós precisamos estimular no Brasil, principalmente dentro da educação básica. O Palavra Cruzada fica por aqui. O meu muito obrigado aos convidados de hoje. A gente volta na próxima sexta, às 4 da tarde. Eu sou Nilmísia Silvestre, da Rádio Juventude.